Paz, irmãos. Seja bem-vindo a mais uma live nessa tarde, no dia de hoje, onde Deus nos dá mais uma vez uma reflexão, uma pregação, uma palavra para a nossa restauração da nossa alma e nossa comunhão com o Senhor Jesus. O tema da live eu até coloquei, né? Deus nos convida a termos uma vida de rendição e entrega, né? Para que nós possamos estar com Ele todos os dias. Desde já que a presença do Senhor habite na tua casa, no teu lar, no teu coração, no teu interior. Que esta palavra que será, meu Pai, hoje comentada, seja a semente que seja plantada em boa terra, Senhor. Porque sei que o Senhor tem separado pessoas para ouvir a tua voz. Pessoas que não estarão, meu Pai, e nem verão esse vídeo por acaso, mas porque há um propósito de restauração, de vida e salvação. Toma tudo que será dito, meu Pai, nesse momento nas tuas mãos, que seja para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Desde já eu peço que você já prepare seu copo com água, que ao término da pregação a gente vai estar consagrando e bebermos juntos, em oração. E vamos começar com o salmo do dia de hoje, que é o Salmo 81, versos 10, versículo 10. Se você tem a oportunidade, a possibilidade de abrir sua Bíblia agora no Salmos, Salmo 81 e os versos 10. Que diz assim nesse salmo. É um versículo bem pequeno, mas cheio de direcionamento para a nossa vida no dia de hoje. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. E tal eu encherei, né? Mais uma vez eu vou repetir. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e encherei. Esse versículo pequeno, é pequenininho, Salmo 81, versos 10. Mas Deus, nesse momento, Ele revela para cada um de nós que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele nos dá um lembrete que Ele é o nosso Deus. Ele está presente no nosso dia a dia. Deus, Ele revela para nós que reconhece as nossas dificuldades e necessidades. E Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A terra do Egito era a terra da opressão, era a terra do sofrimento. Então Deus lembra, eu, Senhor, teu Deus, tá entendendo? Eu sou o teu Deus, lembra-te, eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o teu Deus que tirou do livramento, eu sou o teu Deus que te livrou dos grilhões, de todo o mal que tem sofrido. Eu sou o teu Deus que te sara, que te cura. Eu te tirei do Egito. O Egito hoje pode ser uma porta fechada, pode ser um problema que você carrega dentro de si, uma situação que só você e Deus vivenciam junto. E Ele confirma, te lembra agora que Ele é o teu Deus, o qual tirou do Egito, da terra do sofrimento, da terra da opressão. E aí ele ainda diz mais, abre bem a tua boca e te encherei. Esse abre a boca e te encherei é um convite novamente a gente estar na dependência e na confiança no Senhor. Esse abre-te bem a tua boca é o alimento que te falta, que Deus está dizendo que vai novamente te encher. Ele vai vir com a providência. A providência está a caminho. Esse versículo está falando isso, está
lembrando que Ele é o teu Deus, que Ele não te esqueceu. Ele te viu na terra do Egito, na terra do sofrimento, da agonia, do desânimo, da falta da fé, da pouca força. Ele é o teu Deus que te tira do Egito nesse exato momento. O Egito da depressão, o Egito da angústia, tristeza profunda. Esse Egito, Deus está lembrando a você que Ele te livrou. Ele já te livrou. E abre-te a tua boca, que eu então encherei. Confia nele, que ele vem com a providência dentro da tua necessidade, dentro da dificuldade que você pode estar vivenciando nesse exato momento. Esse é o teu Deus. Esse é o meu Deus. Ele nos lembra constantemente que nos livra, que nos guarda e que nos tira de tudo aquilo que nos leva à condição de opressão, que nos leva na condição de dependência da tristeza, a gente ficarmos escravos novamente no Egito, na opressão, na amargura. Nosso Deus vem com escape, vem com a providência e nos dá o livramento. Amém, servos do Senhor, vasos de Deus. Você entende como esse versículo, por menor que seja, Deus está lembrando a você que Ele é contigo. E eu tenho certeza que constantemente Deus lembra que Ele é contigo. Ele não te deixa só. Ele não esquece do que você já viveu, do que Deus já te livrou e de muitos livramentos que ainda te dará. E Ele pede para você sempre lembrar que Ele é Deus na sua vida, que Ele não vai te deixar ficar na escravidão do Egito, na escravidão do vício, na escravidão do pecado, na escravidão do esfriamento espiritual. Tudo isso é escravidão nos dias atuais. Escravidão, muitas vezes, de aceitação, de validação que você deseja ter, de reconhecimento. Sendo que o Senhor, Ele vem com providência, com a necessidade de tudo aquilo de que você precisa, com a necessidade de detalhes do que pode acontecer através da confiança que você deposita nele. Então, lembra-te do Senhor, dos livramentos que Ele já te deu, das opressões que Ele já te libertou. Muitas vezes, nós nos encontramos em situações onde nos aprisionamos por conta de nós mesmos, por causa das nossas escolhas, por causa da nossa desobediência, rebeldia para com Ele. Mas mesmo nesta situação, Deus lembra que Ele é o Deus na tua vida, que já te livrou. Que você lembrar do passado, de algo que você já vivenciou, que deu experiência com Ele, você sabe que Ele ainda é Deus para te livrar desta prisão, desse Egito que você vivencia hoje. Amém, irmãos? Esse é um versículo do Salmo de hoje, poderoso, para enriquecer, enaltecer o nome de Deus, a glória dele, para mostrar, nos revelar que Deus ainda é Deus. Mesmo que as circunstâncias que você esteja vivenciando, você esteja vivendo um esfriamento espiritual ou estão até mesmo afastados da presença do Senhor. Deus te lembra hoje que Ele é Deus na tua vida, que Ele te livra assim na terra do Egito. E Deus, Ele entra com a providência diante da sua confiança nele. Desde já eu peço um pouquinho perdão pela minha voz, está um pouquinho baixa, garganta. Mas é isso. Ele te tirou da terra do Egito para que você seja livre, liberto. Deus, Ele não quer você preso a grilhões. Deus, Ele não quer você preso a culpas. Deus não quer te ver preso na depressão, na tristeza. Deus, Ele quer que você venha ter
uma vida nova em Cristo Jesus. Amém, vasos. Dê glória a Deus por esta mensagem de hoje. É revelação do alto, é do Senhor, está na palavra. Vem de Deus para nos fortalecer. E agora vamos para o livro de Jeremias. Se você puder abrir o seu livro no livro de Jeremias, que é no capítulo 17. Sim, capítulo 17, versos 9 e 10 e depois o verso 14. Essa palavra diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerás? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Essa passagem, irmão, ele é um convite a entendermos que um coração humano, ele é enganoso. O nosso coração humano, ele nos engana constantemente diante de sentimentos que guardamos, que prendemos, que nos aprisionamos dia a dia. Mais do que todas as coisas é perverso. Quem o conhecerá? Essa palavra, amados, ele nos dá uma exortação de uma forma que você entenda que o teu coração, o meu coração pode ser enganoso. Eles nos enganam com os sentimentos que às vezes nós nos aprisionamos nele e guardamos. Não adianta você buscar a presença do Senhor Jesus. Não adianta você estar em um processo com Deus e o teu coração te engana com os sentimentos. Como assim, missionária? Às vezes você vive uma circunstância, uma situação, e dentro da tua alma tu guardas uma amargura, uma mágoa profunda, e você se sente aprisionado a esses sentimentos. Você carrega uma culpa. Todos esses sentimentos, ele engana o nosso coração, nos aprisionando a estarmos numa estagnação espiritual. Porque quando o nosso coração se encontra amargurado, magoado, deprimido, a nossa vida para. Nós nos estagnamos e nós impedimos o processo da cura alcançar nossa alma. Nós impedimos o processo das respostas de orações a sermos atendidas. Porque existe uma estrutura em você que precisa ser tratado, que é o seu coração, que é enganoso mais do que qualquer outra coisa, quem o conhecerá. E Deus, ele nos revela, Deus, ele nos mostra que a nossa estrutura, ela não pode estar presa a sentimentos. A nossa estrutura tem que estar ligada à nossa fé, em confiança que o Senhor, ele nos cura de todo sentimento ruim que possa querer penetrar e enraizar na sua alma, no seu coração. Só o Senhor pode te livrar. Só o Senhor pode te tirar dessa tristeza profunda, dessa angústia, dessa amargura da tua alma. E é você buscando nele, sabendo que nele há cura, que nele há salvação para o que você está vivendo no seu interior.
Porque tu só vai viver o melhor de Deus no teu exterior quando o teu interior estiver tratado. O teu interior estiver transformado por Deus, pelo nosso Senhor Jesus. E ele diz mais: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Muitas vezes nós carregamos sentimentos negativos pelas ações de terceiros. Eu posso te dizer assim, posso te dizer algo que é de Deus. Existe a lei da semeadura. Mas esse não é o foco dessa palavra hoje. O foco é você. O foco sou eu diante de Deus. Como eu estou apresentando o meu coração para Ele. Um coração machucado, um coração magoado, um coração reprimido, oprimido. Como estou dando uma oferta de adoração a Deus com o coração cheio de ressentimentos. O nosso passado, que vivemos, que passamos, que nos causou alguma enfermidade espiritual, o desânimo, a tristeza, a mágoa, também é uma escravidão. E essa escravidão, Deus te liberta, como já disse nos Salmos, que nós lemos logo agora que começamos a live. Deus, ele te liberta. Lembra que Deus te tira do Egito. E Deus, ele pede para te lembrar hoje. Principalmente você, irmão. Você, irmã, que está num processo. O processo que Deus te deu uma promessa, há um propósito. Mas esse propósito, essa promessa só se cumpre na nossa vida quando nós temos a estrutura para receber. Por isso que muitas vezes o nosso processo, ele fica lento, ele fica parado, porque existe algo dentro de nós que o céu ainda não liberou, porque não cuidamos de nós primeiramente. Amadas, eu digo o seguinte: a nossa salvação é individual. A nossa evolução espiritual sempre será algo entre você e Deus. O reconhecer de que teu interior precisa dessa cura é o passo que você dá em se aproximar do Senhor Jesus e dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor. Cura minha alma. Limpa meu coração. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Os limpos de coração verão a Deus. Mesmo que me persigam, me provocam com a maldade, mesmo que me insultem para me magoar, me machucar, está nas mãos do Senhor. Meu coração tem que pertencer a Deus. O seu coração tem que pertencer a Deus. Porque uma vez pertencendo a Ele, entregue a Ele, Deus limpará de você toda mágoa, toda tristeza. Ele sabe, Ele viu, Ele te assistiu. Ele esquadrinha todo o teu coração. Ele sabe todas, como a Bíblia mesmo aqui diz, o fruto das suas ações. Será que você é aquela pessoa que quando está machucada, pragueja alguém? Quando você está magoada, deseja o mal a alguém? Quando alguém te humilhou, te rejeitou, você está apontando: olhe, você vai colher. Saiba que nem nisso Deus quer que você se preocupe, porque isso já é certo, isso é certeza. Mas Deus não quer você preocupado. Que algo que aconteceu comigo, fulano, só vejo ele de boa, só vejo de bem. Os ruins, os maus, os pecadores prosperam. Deus, ele não quer preocupação, que você se preocupe com isso. Ele quer saber que você seja estruturado, receba a estrutura dele na palavra. Porque é você que está assistindo esse vídeo agora.
que Deus está falando. Porque Deus te separa. Se Deus te separou para ouvir esta palavra, é porque é um propósito que Ele tem para o teu coração. Se Deus me mostra essa palavra, é porque de mim Ele requer também uma restauração, uma cura completa. Porque se você não tiver essa cura, essa estrutura espiritual, não vivenciamos o sobrenatural de Deus. Se nós não se mantermos o nosso coração amargurado, como vamos receber a restituição, a restauração, a salvação, as boas novas, o novo de Deus? Se você carrega o peso do passado, você carrega o peso da tristeza, da angústia no teu interior. E o teu coração te engana, dizendo que sempre será assim. Mas o Senhor, Ele esquadrinha cada segundo dos teus caminhos. Ou seja, Ele vê todos os nossos posicionamentos diante de insultos, de levantes, diante de afrontas. E o teu posicionamento faz toda a diferença. O teu posicionamento de entregar nas mãos de Deus e confiar não é ser boba, não. Não é ser boba, não. Não é alguém te afrontar, alguém te machucar e você dizer, pode me machucar. Não, não é isso. É você blindar seu coração em saber que quem trata ele para uma transformação é Deus. Não é você revidando, não é você respondendo. De repente você já ouviu a voz do Senhor. Em alguma situação da sua vida, Ele te pede, se silencie. Fique em silêncio. Para, não responda mais. Está nas minhas mãos, o trabalhar é meu. Tenho certeza que Deus já confirmou isso no seu coração, como está aqui escrito na palavra. Não permitamos que a nossa pressa da nossa restauração aconteça de qualquer jeito. Porque mais valioso é a tua vida espiritual para com Deus, do que tudo aquilo que é externo vindo de qualquer maneira. Deus, Ele é Pai zeloso. Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Então, no dia de hoje, o que eu quero que você entenda, irmão, que nós venhamos entender juntos, que o Senhor, Ele nos trata primeiramente, Ele nos limpa primeiramente, para um cumprimento de promessa, para um recebimento de um novo, para um recomeço, para uma restauração. Ele transforma. E quando nós entendemos que esse tratamento, essa transformação tem que acontecer, Deus nos esmiuça de tudo. Ele nos ajuda a esmiuçar até o nosso próprio orgulho. Ele nos ajuda a sairmos de nos sentirmos humilhados para sentirmos tratados por Deus, cuidados zelados por Ele. E você entende que sempre será você e Deus. Sempre será o seu posicionamento com Deus que vai fazer toda a diferença. E no versículo 14, diz assim, do mesmo livro de Jeremias: Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Mais uma vez, é um versículo muito pequeno, mas diante da tua dor, ele te responde: Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Você tem que se propor para ti mesmo uma petição a Deus: sara-me, Senhor, e eu sararei. Porque eu estou falando, o fato de eu falar isso não quer dizer que eu não entenda que isso acontece de um momento para o outro. Mas acontece diante
há reconhecimento que você precisa se sarar e as suas comunhão com Deus em petições constantes. Limpa, Deus, meu coração. Tira de mim o que tem atrapalhado eu ter uma vida íntima com o Senhor. Não é nem o fato de você se estruturar para receber algo de Deus, você é estruturada, mas é o fato que diante dessa situação você se aproxima de Deus. Existe muitas vezes que dores é permitida acontecer por Deus para que você se prostre novamente para Ele e o busque, para que seja limpa outra vez, para que aquela mágoa seja arrancada. E quando nós entendemos isso, que Deus nos traz uma estrutura, Ele nos faz um novo vaso, Ele nos refaz, Ele nos quebra. E quando isso acontece, você não dá risos, você chora, porque é uma transformação que está acontecendo de dentro para fora. E quando acontece essa transformação de dentro para fora, transpassa para o exterior. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai estar livre. Sabe o que é estar livre? É você não sustentar mais nenhum tipo de sentimento que o teu coração te engana. O teu coração ser alicerçado na fé, na razão, que tudo que se passa nessa vida é terreno e passageiro e te leva à evolução quando você busca em Deus. Sei que muitos se encontram com poucas forças e às vezes diante de frustrações, diante de mágoas, o recorrer de muitas pessoas são os vícios. Mas o que Deus realmente quer que a gente recorra é a Ele, para forjar no nosso ser um caráter dele, para te fazer forte. Não para vir outra vez, quando acontecer de novo, eu serei forte, eu estarei estruturado. Não. Mas para você entender que aquela situação não vai acontecer, porque a tua estrutura, o fortalecimento de Deus é tão grande que Ele já te dá a visão, Ele já te dá o discernimento do que provém de Deus e o que não provém. E nós nos colocamos nas escolhas de entender que Deus já nos ensinou como resolver. Como resolver as circunstâncias que acontecem na nossa vida. E uma delas, irmã, nós nunca vamos deixar de vivermos frustrações nessa terra. Nós nunca vamos, sempre vai ter alguém que vai nos machucar ou nós nos chatearmos, sempre terá. Mas o seu posicionamento diante de tudo isso, de não guardar nada que te separe da presença de Deus, é o que faz toda a diferença. É o que muda o teu nível espiritual, a tua comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus não é para dizer que somos cristãos na face da terra, não. Que aceitou o reino evangélico, não. Nem a placa evangélica, não. Essa comunhão com Deus era para que haja transformação, a conversão por completo, a dependência de Deus em qualquer circunstância. Que não será mais pela carne as suas ações, mas será pelo Espírito. Porque pela carne, muitas vezes, todas as vezes, aliás, nós nos decepcionamos. Nós mesmos nos quebramos por dentro. Quando resolvemos com a força do braço, quando resolvemos segundo conselhos dos ímpios. Se é que você me entende. Então, nós temos que ter essa transformação, essa mudança de vida, essa transformação que te mostra
uma transformação do velho homem para uma nova criatura em Cristo Jesus. Só Deus para fazer essa transformação. Só Deus para te libertar. Deus, Ele sabe de toda a necessidade de que você precisa, da sua fraqueza. E Ele é zeloso para cuidar de ti. E para Ele restaurar a tua vida por completo, é necessário que nós façamos isso. Essa reflexão do nosso interior, do de dentro para fora. Aquele trecho da canção da Juliana mostra muito isso, né? Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é tua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença que habita em mim, minha vida foi transformada. Esse vazio é e sempre será a falta da presença de Deus. Esse vazio sempre será uma decisão de você manter ou permitir que a presença dele preencha a tua vida. Faça morada constante na tua vida. A nossa vida espiritual não é um ritual de irmos à igreja. A nossa vida espiritual é uma constância vida de oração, de renúncia e de entrega, de transformação. Tem irmãos que começam agora na fé, que sim, que vão para a igreja buscar curas, vão buscar as bênçãos. Amém. Deus está sempre ali para fazer o milagre acontecer, para fazer o operar maravilhas. Deus não para de operar maravilhas. Mas quando você se separa do mundo exterior, que você não vai à igreja para buscar somente o exterior que lhe falta, mas sim eu vou para a presença de Deus porque eu quero mais de Deus em mim, mais do Senhor em mim, então Deus vai te chamar para um processo de transformação. Porque nós somos carne. Há uma luta no espírito que limita contra a carne. Em agirmos na emoção, no sentimento ou agirmos na fé. E agirmos na fé sempre será a saída, sempre será a solução. E eu te digo com toda certeza, com o momento que você exerce a tua fé, esquecendo a circunstância, colocando a circunstância nas mãos do Senhor, o que vai prevalecer é a fé. O que vai chegar nas tuas mãos, na tua vida, é através da fé. É a fé que chama atenção a Deus. E se você tiver com o coração cansado, machucado, magoado, você não vai conseguir exercer essa fé. Você vai primeiramente pedir a cura. E você vai entender que sim, você está precisando dessa cura, sim, a tua promessa vai ficar tardio. Não que nunca chegará, mas é que de qualquer jeito Deus não te dará. Deus não vai dar uma promessa sem você viver o processo. Como tem que se viver para você viver o milagre, o testemunho que Deus quer que você seja nessa terra. Mas é para glorificar o nome dele. Não é para consolar teu coração. Não é só para tirar a tristeza da tua alma. Ele sabe de tudo isso. Mas ele espera de mim e de você que agimos na fé. Para atrairmos a atenção dele através da fé. E não das nossas lágrimas diante de sentimentos que nos machucam e nos aprofundam na tristeza, na amargura, na dor. Não, Deus ele não quer.
Deus, ele te diz na tarde de hoje, não sofras mais. Não chores mais por esta causa, eu sou teu Deus. Eu te livrei da terra do Egito. Deus te livrou. Deus te livrou. Hoje você pode cantar o louvor ao Senhor. Deus te livrou. E Ele te diz que vai te sarar. Está aqui. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Isso é um reconhecimento. Isso é um ato de fé. Sara-me, Senhor, que eu serei sarado. E eu te louvarei. Porque o maior milagre que possa acontecer na vida do ser humano é a conversão. É a transformação. É você vivenciar o reino de Deus nessa terra. Você sabe o que é vivenciar o reino de Deus nessa terra? É você eliminar do teu íntimo, do teu interior, tudo aquilo que separa de Deus, da presença de Deus. É você entender que você não precisa sorrir se tudo estiver bem. Mas se você aprender que você precisa usar a sua fé diante ou de qualquer circunstância, seja em altas montanhas, nos vales, na bonança, na escassez. Isso é viver uma fé. E isso atrai o olhar do Senhor para conosco. Atrai os olhos do Senhor para conosco, para se manifestar o poder dele, que o glorificará. A tua vida vai ser o próprio testemunho, não só do que você vai receber, mas de conduta, de posicionamento, de decisões espiritual que você deve tomar todos os dias. Todos os dias nós tomamos uma decisão espiritual. Meu Deus, eu quero ser tua serva. Eu não sei quando irá acontecer a promessa, mas a promessa não está acima da minha vida com o Senhor. Não deixe o meu coração me enganar e não deixe meu coração se aprisionar. Não deixe esse Egito habitar dentro de você, porque Deus já te tirou de lá. Deus já te fez o convite para viver uma nova vida, um novo com Deus. Quando mudamos o nosso interior, o nosso ser. Ele deseja que o seu povo, ele deseja que cada um de nós tenhamos essa confiança. Tem um versículo da Bíblia, me veio agora em mente. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa palavra agrada-te é do verbo agradar. Eu me agrado, tu se agrada, vós nos agradeis. Então, agrada-te dele. Louve o Senhor, saiba que Ele é bom. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, enquanto você está passando pela prova e limpando seu coração, tirando toda a sujeira, toda a mágoa, Deus, Ele está recebendo aquilo dali como uma oferta, um sacrifício de louvor. E você está agradando-se dele, sabendo que Ele está, sim, trabalhando ao seu favor. E quando Ele recebe esse louvor, recebe essa adoração, esse agrado, essa certeza que você tem nele, Ele vai olhar para ti e dizer assim, a minha serva me adora na dor. A minha serva me glorifica com cenário contrário. Então Ele vai inclinar os olhos para ti e vai sondar o teu coração. O que planeja o teu coração, se é por bem. E se é o por bem, Ele vai te dar na hora certa, no momento certo e na estrutura correta que você tem que tomar. Amém, irmãos? Espero que essa palavra venha te edificar no dia de hoje. São palavras que Deus me ensina, são palavras que Deus fala comigo e eu propago também para que você venha vivenciar um novo com Deus. Eu sei que pessoas precisam de um acolhimento espiritual para sair da depressão, para sair da tristeza, da angústia, para ter um coração limpo,
de coisas mudanas, de ciclos vivenciados dentro, que vêm de familiares. E Deus, Ele quer nos libertar. E quer que nós venhamos atrair a atenção dEle pela fé. Então, não chores mais, não sofra mais por esta situação, por este insulto, por esta humilhação, por este desapontamento ou rejeição. Não sofras mais. Preserve teu coração em Cristo Jesus na fé. Agora eu vou fazer uma oração em nome de Jesus para abençoar a nossa vida. Para que Deus venha estar presente todos os dias nos nossos caminhos. Senhor Deus e amado Pai, eu te apresento, Senhor, esse copo d'água. Que ao tomarmos ela venha ser consagrada, Jesus. E hoje, meu Deus, como essa palavra foi tão, Senhor Jesus, particular com cada um de nós. Onde o Senhor quer o nosso coração limpo, voltado para Ti. Porque Deus quer revelar, meu Deus, para cada um de nós o Teu reino neste lugar, nesta terra. E não pode ser revelado se o nosso coração se encontrar distante, meu Pai, amargurado e sujo longe de Ti. Eu peço por esta vida, Senhor Jesus, que o Senhor vai alcançar através desse vídeo. Limpa o coração. Jesus, que a maturidade espiritual alcance essa pessoa e ela venha viver uma vida nova em Ti, Jesus, uma vida nova no Senhor. No momento que ela se posicionar em vivenciar a fé que atrai a atenção do Senhor e se entender que o Senhor já libertou o coração desse Egito do fracasso, da tristeza, do desânimo, do desprezo, da rejeição, o Senhor já o libertou e o transforma agora para ser uma adoradora no nome do Senhor Jesus. Em Ti confiamos, meu Pai, que o Senhor nos cuida todos os dias para estarmos na Tua presença, porque é o que Te alegra, é o que Te atrai a atenção do Senhor para nós. Nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água consagrada. Tenha na fé que ao beber dessa água, Deus te cura de dentro para fora. Ele cura a tua alma, as tuas dores físicas, as tuas dores emocionais. Porque só Ele pode restaurar a nossa vida por completo. Amém? Te peço que eu não te esqueci de pedir no início do vídeo para você compartilhar, você colocar o seu nome no comentário para a gente orarmos por você, para estarmos orando juntos numa unidade de fé, para que o nome do Senhor, a boa semente, seja semeada no coração de outras pessoas. Você compartilhando vai estar ajudando. E não se esqueça, Jesus te ama, eu amo a tua vida em Cristo Jesus. Estamos aqui para crescer nele, viver a nova vida com Ele. Um forte abraço.